Fala galera, beleza? Como é que você está? Tudo em ordem aí? Tudo tranquilinho? Bom, quem não me conhece, né? Meu nome é Anderson aqui, professor Anderson, né? E venho trazendo sempre vídeos para vocês novos. E hoje vou trazer para vocês qual vídeo, né? Qual é a sua classe social? Porque qual é a sua classe social? Esse é o tema central que nós vem trazendo diversos vídeos essa mesma questão, tá? Mas aqui nesse momento vai ser específico da questão de gênero, tá? Então, nós precisamos entender o que é esse gênero, né? Existe uma diferença, esse gênero, sexo e gênero, né? E por que precisamos compreender isso aí? Para entender um pouco da desigualdade que ocorre dentro do cenário, né, do mundo empregatício. Então, precisamos entender o conceito. Então, essa aula é preparada nesse sentido, para você compreender um pouquinho, né, essa questão de sexo e gênero, para depois entrarmos na questão da discriminação de gênero. E aí faz uma referência, né, diretamente sobre o nosso tema, que é diferença ou desigualdade, né? E aí vamos bater nessa tecla, beleza? Bom, mas antes de começar, deixa aí, né, a sua curtida aí, tá confiando sempre, né, no trabalho aí, que vai ser um belo de um vídeo bacana, bem esclarecedor, bem objetivo inclusive, beleza? Bom, então esse é o nosso tema aqui. Qual é a sua classe social de gênero? Que ele fala então o gênero, vamos trabalhar essa questão aí. Bom, nesse sentido, tá, eu trago para vocês aqui, ó, sexo, né, versus gênero. O que significa então esse conceito do sexo? Tudo aquilo que está relacionado às características físicas de um ser humano, na verdade, né? O órgão sexual, o genoma, o formato do cabelo, enfim, tudo aquilo que é característica relacionada diretamente à materialidade corpórea. Assim, teríamos pessoas com sexo masculino, do sexo feminino, e pessoas intersexuais, que possuem características físicas de ambos. Então, temos três cenários aí, né? O sexo masculino, o sexo feminino, tá? Então, sexo masculino e sexo feminino, né? E temos também a questão do sexo intersexuais, né? Que são ambos aí, tem? Bom, para sermos, né, ainda mais preciso, de um ponto de vista estritamente biológico, teríamos de falar em macho e fêmea, porque o termo masculino e feminino já nos remetem às representações socialmente, né, elaboradas, agregando a esses termos características de comportamento e papéis sociais que nada têm a ver com os caracteres, né, anatômicos, né, e fisiológicos, tá? De fato, pessoal, o que ele quer dizer com isso, né? Que quando se fala da questão masculino, feminino, já são nomenclaturas já pré-estabelecidas pela sociedade, tá? E aí ele faz essa observação, né? Que agregando a esses termos características de comportamento e papéis sociais que nada tem a ver com os caracteres, né? Anatômicos, né, e fisiológicos, tá? Então isso aí realmente foi empregado pela sociedade, essa nomenclatura macho e fêmea, tá? Mas de fato, né, os termos corretos, vamos dizer, para ser mais claro, mais objetivo, seria macho e fêmea, tá? Nesse sentido, como que seria então? Bom, aqui ficou claro a questão do sexo, né? Mas agora a questão do gênero. Então vamos lá para dar uma olhadinha o que seria esse gênero. Gênero. O conceito de gênero, por outro lado, tem a ver com a cultura e com como os sujeitos reinterpretam expectativas socialmente elaboradas, correspondendo mesmo a um espaço de negociação de sentimentos em articulação sempre tensa entre interesses conflitantes. Ao invés de explicar as diferenças entre homens e mulheres pela anatomia, pelos hormônios ou pela genética, esse conceito fala sobre como essas diferenças são produzidas nas relações sociais. E por serem a identidade de gênero elaborada de relação social, estão inseridas em hierarquias e classificação ou numa expressão em relações de poder. Entre um bebê humano do sexo masculino e um homem na forma dominante como a nossa sociedade concebe um homem, no seu jeito de ser, no jeito de falar, de andar, de vestir, de agir,
a uma grande distância. Antes mesmo de uma criança nascer, ela já tem um nome, que é masculino ou feminino. Já tem um enxoval, que é mais rosa ou mais azul. Já tem expectativas de vida da família sobre ela, que tem a ver com como essa família entende que um homem ou uma mulher deva viver dentro dessa determinada sociedade. Não há nada na genética do cabelo da mulher que diga que ela é mais propenso, né, que é mais propenso a crescer, né, a ficar comprido, do que o do homem. Então, pessoal, volta aqui, ó. Ele quer dizer o quê? Né? Que, na verdade, aqui são todas colocações culturais, né, da sociedade. Porque ele fala, deixa bem claro aqui, que nada vem a dizer que, por exemplo, a mulher vai ter cabelo comprido porque o cabelo dela vai crescer mais do que o homem. Né? Então, assim, o cabelo comprido, que a mulher tem que ter o cabelo comprido porque já é pré-estipulado pela cultura do homem, do indivíduo. Né? Ele cria esse tipo de cultura e fica pré-estabelecido, né? Enraizado na cultura do mundo, na verdade, né? Que a grande massa dos países, as mulheres têm o cabelo comprido, né? Inclusive, até um tempo atrás, umas décadas atrás, homem com cabelo comprido, né? O pessoal brincava muito, zoava, tal. E o que acontece, né? Hoje quebrou um pouco essa questão, mas ainda como o homem tem o cabelo comprido, né, chama a atenção diante desse fenômeno, né? Mas não deveria, né? Porque é um direito que qualquer outro tem, né? Qualquer indivíduo tem o direito de cabelo comprido, mas muitos não deixam justamente por causa dessa interferência, né, externa sobre o indivíduo, né? Então é bem complexo mesmo. Mas tem mais um pouquinho que eu ia falar para vocês sobre essa questão aí, né? Não há nada no formato do quadril de um homem que o impeça de usar uma saia. Se essas convenções existem, elas foram social, cultural e historicamente construída. Portanto, galera, ainda que como seres humanos compartilhemos determinadas características físicas, as concepções de masculino e feminino mudam de cultura para cultura, de grupo para grupo e se transformam ao longo do tempo dentro do mesmo espaço social. O significado de ser homem ou mulher numa grande cidade do Brasil no início do século XXI é diferente do que significa ser homem ou mulher numa grande cidade no Irã ou numa vila pequena no interior da China. Nessa mesma época, é também bastante diferente do que significava ser homem ou mulher aqui no início do século passado ou antes de 1500 anos. E aí, pessoal, né, que vem umas perguntinhas que eu coloquei para vocês, né? E você? O que significa ser mulher para você? E ser homem? E o que justifica essas diferenças? A biologia, o instinto ou a cultura? Volta aqui. Ó, a princípio, né, aí uma reflexão que nós temos que fazer, né, porque talvez fique muito claro, né, mas às vezes tem umas situações que você fica meio assim, pô, mas e aí, por que deu origem isso aí? Né? Algumas características físicas não faz sentido, né? Será uma coisa de instinto, né? Uma coisa animal já, né? Aquela coisa que já nasce com o ser humano? De fato, o ser humano homem, o masculino, né? O macho, dentro da relação do sexo, né? O macho, ele tem uma estrutura física mais forte do que a mulher, né? Mas isso, anteriormente, talvez tinha algum significado. Hoje já não tem. Então, o que acontece? Ah, professor, mas o homem, né? Sempre falo para vocês, né? Homem e mulher, não vejo nada de melhor, de mais inteligente intelectualmente, mais capaz, não. Mas algumas pessoas falam, ah, professor, mas aí no caso, né? Tem situações que o homem faz que a mulher não faz. Tem homem que consegue carregar 2 sacos de cimentos, né? E eu falo para vocês, atualmente tem homens que carregam 2 sacos de cimento. Como tem mulheres que carregam 10 sacos de cimento, né? Como assim, professor? 10 sacos? Você põe no engradado ali, empilhadeira vem e levanta a empilhadeira, né? Então você veja, hoje não faz mais sentido essas coisas. Talvez, né, em outros momentos fazia, porque o homem tem que sair para caçar e tinha uma resistência maior, alguma coisa do tipo, e criou-se essa cultura, né, essa questão de que o homem trabalha e a mulher fica para fazer a parte, né, da cozinha, como se fosse a parte mais fácil, que nós sabemos que não é, né, longe disso, na verdade, né.
Então, eu acredito muito na questão que é de fato uma cultura isso aí, tá? Bom, nesse sentido, pessoal, acho que ficou bem claro para vocês aí, né, que eu quis trazer para que vocês compreendam, né, que sexo, né, e gênero, né, estamos trabalhando nessas duas questões. É lógico que tem a orientação sexual também, né, e aí entra um outro tema, inclusive, tá? Mas deixou bem claro a questão do sexo e do gênero aí, tá? Bom, o que mais eu quero contribuir com vocês aqui, tá? Para agregar mais algumas coisas bacanas aqui dentro desse tema aí. Vou trazer para vocês algumas perguntinhas para a gente entender um pouquinho mais sobre a questão desse gênero e se de fato tem alguma discriminação. E daí eu prometo para vocês que eu vou gravar um próximo vídeo aula em que eu falo da questão da desigualdade de gênero, tá? Entre homens e mulher, tá? Nesse aspecto. Mas vou trazer para vocês aqui, tá? Umas perguntinhas que eu acho que é bem interessante. Olha só, pessoal. Mulher ao volante, perigo constante. Bom, eu acho que fica evidente aí que trata-se, né, de uma questão de discriminação, certo? Chame um homem para ajudá-la com isso. Aqui é uma outra questão que eu sempre falo para vocês, né? Chame um homem para ajudá-la com isso, né? Então, assim, por que chama um homem? Por que não uma mulher? Dá a entender que o homem que vai arrumar a solução para isso, né? Que é uma grande, né, um equívoco, né? O machismo não poupa ninguém. De fato, concordo plenamente, né? Comporte-se como uma mocinha. Também é uma colocação, né, de crítica a alguém, de como se fosse a mocinha. A mulher é sinônimo de fraqueza, né? Então também é um equívoco também. Então é uma discriminação também, tá? Todas as pessoas merecem respeito. Concordo plenamente, né? Sinônimo de respeito mesmo, né? Mulheres apoiam mulheres. Aí algumas pessoas podem até concordar com isso aí. Eu particularmente discordo. Eu acho que seres humanos, homens e mulheres, apoiam mulheres. É mais legal, né? Porque mulheres fica aquela coisa, né? Muito assim, só elas então, né? Aquela coisa é uma discriminação também, tá? Eu não concordo com isso, né? Então mulheres apoiam mulheres. Eu acho que os seres humanos apoiamos, né, mulheres. Eu acho que nesse sentido, tanto homem quanto mulher, porque não tem diferença nenhuma, tá? Tirando a questão da desigualdade no mundo que se tem hoje com as mulheres, isso é fato. Toda manifestação de afeto vale a pena, exatamente. Seja macho, né? Também vem, né, aquela imposição. Ou seja, né, para você ser forte, né, emocionalmente, intelectualmente, fisicamente, tem que ser macho, né? Que é um grande equívoco, né? Eu particularmente conheço muito homem, né, que mulher, né, ganha de lambada em homem. Isso aí, tanto na questão física, intelectual, emocional, não tenho o que falar, tá? Ah, então mulher não, tô falando para você que tem mulher que, mas tem homem também, né, que ganha muito mais nessa questão do que mulher. Então, tá ali. É assim que eu trabalho, é assim que eu acredito. Bom, pessoas perfeitas não existem, perfeitamente, concordo plenamente, né? O marido dela ajuda em casa e até cuida das crianças. Então, aqui eu faço uma observação, né? Essa questão é bacana, eu acho legal, só não acho legal o ajuda. Eu não entendi. Por que o homem ajuda? Até ajuda, né? Ele está fazendo, não está ajudando ninguém, ele está fazendo a obrigação dele. Porque na hora de sujar, ele não está ajudando, né? Suja o homem e a mulher dentro da sua própria, o âmbito familiar, ambos estão sujando. Então nada mais justo que essa história de homem tá ajudando na cozinha, parabéns para o homem que tá ajudando na cozinha. Parabéns nada, fazendo a obrigação dele. Isso é de fato, tá? Que eu acredito. Todos os seres humanos nascem iguais, exatamente. Ele divide as tarefas domésticas com a sua esposa com equidade. Aí sim, aí é topzera que eu acho, né? O homem, né, que ele fala aqui, né, ele divide as tarefas domésticas com a esposa com equidade, de forma igual, ambos. Então ele vai limpar o banheiro? Vai lavar a louça? Vai lavar. A mulher fazer uma coisa. Não é mais, ninguém está ajudando ninguém, estão trabalhando igual, de forma de equidade, né, igualdade, tá? Então, pessoal, o que acontece, né? Trouxe para vocês aqui para ter uma reflexãozinha, né, na questão. E aí eu já deixei essa para vocês no finalzinho, para vocês já ter uma visão de gênero, como ocorre discriminação e como essas colocações na sociedade, brincadeiras, né, que acabou ocorrendo, né, ou até mesmo a sociedade começa a se familiarizar com a situação e volta naquele vídeo que eu falei para vocês da questão de desnaturalizar os fenômenos sociais. Tá?
tá? Ou seja, né, tornar, né, exótico o que é familiar e familiar o que é exótico. Então, se isso aqui está se tornando familiar para vocês, o marido dela ajuda em casa e até cuida das crianças, alguma coisa de errado tem aí, tá? Então não podemos enxergar isso aí como, nossa, que legal, né? Ele faz isso. Não faz sentido, é uma obrigação dele, na verdade, tá? Então, é para ter uma reflexão a respeito aí. Beleza, pessoal? Galera, se vocês gostaram do vídeo aí, né? Curta o vídeo aí, galera. Quem não está inscrito no canal, se inscreva no canal aí. Vamos contribuir para quê? Para subida do nosso canal, para disparar mesmo aí, tá? Para que eu possa cada vez mais gravar vídeo, aulas para vocês aí. Beleza, pessoal? Valeu, brigadão pela força. Até mais!